Pergunta para candidato. Se em algum momento algum candidato se sentir ofendido, o assessor leva o pedido até a mesa que vai julgar e caso seja acatado, vai ser dado 1 minuto de direito de resposta. O primeiro a perguntar é o Salles. Ele pergunta para o Reina a respeito de lazer e cultura. Um minuto para a pergunta, 3 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Reina, Reina, no dia 7 de setembro eu andei pela cidade e encontrei o Teatro Municipal fechado, encontrei o museu fechado, a Casa da Palavra fechado, a Casa do Olhar fechado, todos os aparelhos públicos fechados. Também temos 2 marcas negativas da administração da cidade, ou seja, a demolição do Carlos Gomes e também a questão do Bruno Daniel. Falamos também do Parque Guaraciaba, muitos anos fechado, e o Pedroso e a Chácara Baronesa. Eu sei que são muitos temas, mas são temas muito importantes para a cidade, que envolve lazer, envolve cultura e esporte. Especialmente na área da cultura, o 7 de setembro foi emblemático para mim, porque até a Orquestra Sinfônica não estava em Santo André. O que você pretende fazer em relação a todas essas questões? Nós entendemos, a proposta inicialmente é nós juntarmos algumas secretarias, que são Secretaria de Educação, Lazer, Cultura e Esporte, por entendermos que são áreas correlatas. Nós entendemos a cultura como parte da formação integral do ser, e não simplesmente como uma questão de diversão. Por isso, essa vinculação direta com a Secretaria de Educação. Nós temos algumas propostas, uma delas é a criação do projeto Santo André, a cidade modelo de teatro, utilizando as escolas livres de Santo André. Santo André tem as escolas livres de teatro, cinema, literatura e dança. Uma outra proposta nossa é a criação da Escola Livre de Música, né? É uma requisição dos músicos da região há muito tempo. Estabelecimento de uma cota mínima de 40% dos recursos que foram recolhidos das apresentações no Teatro Municipal aos finais de semana para financiamento dos artistas regionais. Somos totalmente contra a contratação de grandes artistas e vinculados a empresas privadas, que é o que acontece em Santo André com a Rádio Gazeta, a custos milionários. A contratação de um único artista para fazer um único show na Craisa é o suficiente para a manutenção de atividades artísticas por 120 dias na cidade com artistas regionais. É isso que nós defendemos. Defendemos retomar a agenda da cidade, que é a divulgação massiva das atividades culturais na cidade. A Arena Multiuso Bruno Daniel, sem PPP, sem participação público-privada. Por quê? Porque isso é uma forma de privatização que privará você, usuário do Bruno Daniel. No Bruno Daniel, não sei se todos conhecem, ocorre lá práticas esportivas comunitárias e disputa de jogos de futebol de várzea. Isso com certeza será inibido pela indústria privada, porque isso não gera lucro. Oferecimento de cursos extracurriculares ministrado pelos aprendizes das escolas livres nas escolas municipais. Então imagine, o aprendiz da escola livre ensinará música, cinema, teatro para os estudantes como extracurricular e para a comunidade. Isso gerará uma obra artística e isso será apresentado à comunidade nas 44 escolas municipais e as 94 estaduais, difundindo assim a cultura por toda Santo André. Nós teremos mais de 130 atividades culturais num final de semana, que tem o princípio da regionalização, porque a peça é produzida pela própria comunidade, gerando assim uma atividade econômica também regional. Então é um sistema de cultura e lazer voltado para a regionalização, participação popular e contemplado ou vinculado com a atividade econômica regional. Salles, 1 minuto. Bom, quero complementar dizendo que a reabertura do Parque do Pedroso para nós é algo importante, com a criação de um parque também vocacionado para skate. Queremos dizer também
que os aparelhos públicos de cultura terão que estar abertos nos feriados, como o Teatro Municipal, como o próprio museu aqui de Santo André. Enfim, nós temos toda uma visão da cultura e do lazer de Santo André, que passa também pela criação de um parque, na região da Chácara Baronesa. De fato, o que nós pretendemos fazer nessa área da cultura e do esporte está bastante consistente, e também a questão da ciclovia nos fins de semana, o circuito entre os parques com ciclovia para os fins de semana e feriados em Santo André. Complementando ainda a minha proposta, nós temos para o esporte algo que nós dominamos como Olimpíada Municipal. O que é isso? Sem custo adicional para a prefeitura realizará disputas interescolares e interbairros de forma multiesportiva, ou só, não só favorecendo os esportes clássicos que são praticados em nosso município. A questão do Carlos Gomes, nós temos sim intenção de restaurar o Cine Teatro Carlos Gomes. É uma questão de identidade do munícipe com o Cine Teatro, através de um processo lícito, como deve ser a administração pública, com licitação, contratação da empresa mais barata, sem contratação ou licitação fraudulenta, que é o que acontece comumente nas administrações dos meus concorrentes. Parque Guaraciaba é uma luta antiga nossa. Você que mora no Parque Guaraciaba lembra, inclusive o vice-presidente do PSOL de Santo André, Ricardo Alvarez, como vereador, defendia a abertura do parque. O próximo tema é educação, e o Grana pergunta para o Bonomi. Candidato Nilson Bonomi, hoje nós estamos aqui na Universidade Federal do Grande ABC, uma conquista muito importante para a cidade, para a região. O presidente Lula, filho de operário, sempre presidente. Lula é sempre presidente para nós, tá? E o presidente Lula veio aqui quando se comemorou 5 anos, e no seu discurso de domingo ele disse que essa universidade será uma das mais importantes do mundo em poucos anos. E o atual prefeito da cidade, ele era vereador na época, e ele não votou a favor da doação do terreno para a Universidade do Grande ABC. O senhor tem a comentar sobre isso e aí suas propostas para a educação? Sem dúvida nenhuma, a atitude do atual prefeito, nós não podemos aqui nem julgar, né? Nós já sabemos que está totalmente errado, inclusive ele não está aqui para esclarecer, né? Deveria estar aqui, até porque isso é uma falta de respeito com a população, com os jovens e com quem está participando do projeto democrático, o exercício da democracia. Eu, sem dúvida nenhuma, defenderia, né, a construção, assim como existe projeto para construir também na cidade de Mauá, uma nova universidade também. Eu acho que nós, enquanto candidatos a prefeito da cidade de Santo André, nós temos que defender a cidade de Santo André e defender o quintal da nossa casa, que é o grande ABC, né? Para isso tem aí o consórcio intermunicipal. Mas sem dúvida, candidato, nós temos grandes projetos para a educação. Nós temos que aumentar o número de creches na cidade. Hoje existe um déficit, né, de crianças para colocar em creche. Nós temos que colocar escolas técnicas para que os jovens possam sair, né, das escolas técnicas direto com um emprego garantido. Nós temos que fazer a Casa da Melhor Idade, que é um método de ensino que vai valorizar, né, as pessoas com mais idade, vai valorizar a autoestima, vai fazer com que a população de Santo André tenha orgulho de ser andreense. E nós não podemos aqui nos furtar de dizer que o futuro da nação, o futuro do nosso país, né, da nossa cidade, do nosso estado, é embasado em educação. Então, nosso governo será também bastante voltado para que nós possamos aumentar o número de salas de aula
construir escolas, valorizar o professor, né? Porque sem a valorização do professor, até poucos dias, essa universidade, por exemplo, estava em greve, né? Então eu acho que o funcionário tem que ser valorizado. Eu, quando fui secretário, briguei pelo funcionalismo público, dei mais de 30% de aumento em 3 anos para os funcionários. Então eu acho que isso é uma preocupação, é fazer com que a cidade tenha um ensino à altura, que o profissional tenha vontade de ir para a sala de aula, para ensinar o aluno, e o aluno se sentir, né, prestigiado com o profissional que lá está lecionando. Então no nosso governo nós iremos valorizar muito e incentivar, em todos os pontos que for possível, a educação da nossa cidade de Santo André. Eu gostaria de complementar de que nós falamos sobre a universidade, mas um dos problemas crônicos na cidade de Santo André é o problema que não há vagas para creche. E é justamente no momento em que a criança mais precisa, porque ela é a iniciação da sua socialização. Infelizmente a cidade está com déficit de 3.000 vagas e o prefeito atual desprezou totalmente um convênio oferecido pelo governo da presidenta Dilma de abrir mais 13 creches na cidade de Santo André. Santo André só inscreveu para mais uma. O que nós vamos afirmar é que nós vamos buscar, a partir do ano que vem, essas creches conveniadas com o governo da presidenta Dilma. Eu defendo que na nossa administração nós temos que construir realmente creches, inclusive realmente o senhor tem razão, tem recursos aí para fazer a construção de mais 12 creches, né? Só foi apresentado o projeto para uma, mas nós temos que fazer convênios, diálogo com entidades que possa, né, atender as crianças e os idosos da nossa cidade. Nós temos que se preocupar também com os idosos. Hoje a população tem que ir trabalhar e não tem aonde deixar a pessoa com melhor idade. Então nós temos que valorizar também, né, essas entidades que têm feito alguns trabalhos. E aí eu defendo sim algumas ONGs que realmente são sérias e que querem fazer o melhor para a população de Santo André. E a administração municipal tem a prerrogativa de fazer esse diálogo, de fazer essas parcerias e atender o munícipe, porque o interesse maior do administrador é valorizar o munícipe da cidade. Obrigada, candidato. Como eu havia falado no começo, o próximo bloco vai ser de perguntas e respostas. Já foram perguntas da plateia. Já foram passados alguns papeizinhos para vocês, a gente vai passar mais alguns. Quem quiser papel para fazer pergunta, levanta a mão e a gente vai passar a urna. Continuando, o próximo tema é segurança. Flacker pergunta para o Salles. Candidato Salles, a gente sabe que o senhor anda muito por Santo André, tá? Então, tem bastante conhecimento da área de segurança e sabe os problemas que nós estamos enfrentando. Então, eu vou te fazer 3 perguntas, tá? O que o senhor pretende fazer com a Polícia Militar, com a GCM, e como você interpreta aquela vez que o nosso atual prefeito agrediu um GCM porque abordou pessoas lá no Paço Municipal? Bom, primeiro eu quero lamentar a ausência do prefeito, que mais uma vez foge do debate. Isso é muito importante de registrar, porque nós estamos num ambiente de democracia. A ausência do prefeito, ela demonstra o desrespeito às instituições, à CISA, à PCD, ao Diário do Grande ABC, à universidade. É importante a gente sempre repisar isso, que num ambiente democrático como esse, a ausência daquele que tinha que responder não está presente. Mas eu quero dizer que a questão da segurança, do ponto de vista do mundo, é um tripé. Um diz respeito ao autor. Para o autor, nós falamos lei dura, cadeia certa. Outro diz respeito à vítima. O Estado, o município tem que criar um ambiente de proteção à vítima. O terceiro elemento da questão da segurança diz respeito ao ambiente do crime. O ambiente do crime tem tudo a ver com o município. Locais de incidência criminal,
Locais que têm reincidência de criminal com mapa de transparência devem ter a intervenção municipal. A Prefeitura tem 2 mecanismos para isto. Ela tem 3, na verdade. A Guarda Municipal, ela tem, em verdade, o setor de fiscalização de posturas municipais e a própria vigilância sanitária. Então, aquilo que a gente chama de tolerância zero, que foi aplicado em Nova York, nada mais foi ou nada mais é do que a interferência direta da Prefeitura no ambiente do crime. Quando você dá alvará de funcionamento para uma atividade privada, ela tem que corresponder a uma certa responsabilidade de segurança com aquele evento, com aquele fato. Mesmo diz respeito aos estabelecimentos comerciais. Nós não podemos conviver mais com estabelecimentos comerciais que tenham maquininhas de jogo, por exemplo. É 3 minutos? Ah, tá. Não podemos conviver com ambientes que, por exemplo, foram vocacionados para ser determinado tipo de atividade comercial e no decorrer do tempo são desvirtuadas. Então, o ambiente do crime, com o monitoramento da cidade de forma eletrônica, com a sala de controle que possa integrar bombeiros, polícia militar, Guarda Municipal e trânsito, é algo avançado no mundo. O Rio de Janeiro começa agora nesse processo de instalar esse procedimento. Eu tenho absoluta convicção que nós teremos muito que avançar na área da segurança em Santo André, utilizando esse tripé. Próximo tema, infraestrutura. Perdão. Bom, Salles, só para complementar, hoje nós temos cerca de 611 GCMs e um pouco mais de 1.100 policiais militares. Cada homem é o equivalente a 30 pessoas, a segurança de 30 pessoas. Ou seja, somando tudo, não chega a 50 mil pessoas seguras em uma cidade de quase 700 mil habitantes. Então nós iremos triplicar o efetivo da GCM, tá? Daremos um armamento adequado para eles com treinamento, tá? Implantaremos novamente a Romô na cidade, que é a ronda municipal, e que não vai ser apenas ostensiva, ela vai ser também uma GCM que vai educar, uma GCM que vai dar palestras em escolas, uma GCM que vai mostrar para a criança que o crime não compensa. Acabarei também com a prostituição na Avenida Industrial. Aquela Avenida Industrial é uma vergonha, é uma avenida perigosa, é uma avenida que você não pode passar com sua família, porque você vê, infelizmente, gente usando droga. 1 minuto. Bom, volto a frisar que a questão da educação é uma questão multifacetada que envolve várias questões. Mas o que é primordial, no meu modo de entender, era a educação. A cidade de Santo André hoje tem 157 mil jovens de 0 a 17 anos, sendo que 18% deles estão fora da escola, da creche, da escola de ensino médio ou da escola fundamental. Este é um drama social que vai desaguar no futuro, evidentemente, na questão da violência, porque muitos desses jovens hoje procuram outro caminho que não é a instrução, a escola, o caminho de um futuro que seja um futuro garantidor de uma estabilidade econômica. Então eu acho que a questão da educação deve ser vista também como um elemento fundamental nesse fomento, infelizmente, da insegurança na cidade. Obrigada. Agora sim, o próximo tema é infraestrutura. Reina pergunta para o Flacker. Durante esse ciclo de perguntas, a gente vai encerrar o período para colocarem as perguntas aqui, porque a gente já vai sortear para o próximo bloco, já temos as perguntas da plateia. Pode começar. Flacker, na contramão dos debates eleitorais, não gostaria que você falasse para mim das suas propostas de infraestrutura. Gostaria que você fizesse uma crítica às formas de propositura que são fundamentadas exclusivamente na infraestrutura, sem considerar a praxis dessas infraestruturas criadas, dando exemplo principalmente essa universidade, né, que foi construída e não funciona adequadamente, e qual a influência dela na superestrutura. Bom, Reina, a gente sabe que Santo André
ela é uma cidade que é o sexto maior PIB do Brasil. Então é uma cidade que tem potencial de crescimento, muito mais do que ela avançou nesses últimos 4 anos. Então a proposta nossa, nós temos diversas propostas, por exemplo na área da saúde. Nós temos condições sim de criar mais um hospital com mais pelo menos 40 leitos de UTI, tá? Que hoje nós temos apenas 16. E não adianta a gente falar apenas de segurança, saúde e educação. Isso daí é o básico. Isso daí é o básico que o prefeito, que a prefeitura, que o governo do estado e que o governo federal tem que passar para o munícipe. A gente tem que falar de outras coisas também. O caso de Santo André é a cidade que tem maior índice de acidente de trânsito. Por quê? Por causa de muitos rachas. A gente tem muita gente hoje com carro turbinado, com carro rebaixado, fica tirando racha e acaba sofrendo acidente e machucando quem não tem nada a ver. Então a gente vai construir uma pista de arrancada, tá? Aqui em Santo André, que eu tenho certeza absoluta que a cada evento a gente vai levar 40, 50 mil pessoas, tá? 40, 50 mil pessoas dando uma cesta básica para entrar, a gente vai ter mais alimento para o banco de alimentos. Que o banco de alimentos funciona como uma espécie de doação para as comunidades mais carentes aqui de Santo André. Dentro dessa pista de arrancada, a gente vai fazer também, será um grande complexo desportivo. Então, a gente vai construir uma grande pista de skate, porque a gente tem a proposta de tentar trazer o X Games aqui para Santo André, porque é um evento mundial, e eu tenho absoluta certeza que a gente tem a infraestrutura para receber um evento dessa magnitude, tá? Faremos também a creche do idoso. A creche do idoso, ela consiste em quê? O idoso chega na creche às 7 horas da manhã, o familiar vai trabalhar. O idoso durante o dia vai ocorrer diversas atividades, como aulas de pintura, artes plásticas, excursões. E no final do dia, o familiar vem, pega o idoso e o idoso retorna para casa. Acho que isso é uma das propostas principais da que a gente vai fazer em nossa gestão. A construção de um hospital no 2º subdistrito, que a gente já comentou. E o parque eficiente. O parque eficiente funcionaria como? Esportes radicais adaptados para deficiente físico, como rapel, como bungee jump, etc. Sempre adaptado para o deficiente físico. E a gente vai dar muito valor para o idoso e para o jovem também. Obrigado. Bem, eu farei então a crítica a esse modelo discursivo que é fundamentado única e exclusivamente na infraestrutura. Eu construirei um hospital. Isso é infraestrutura. O que é a praxis? Eu vou dar para uma empresa privada gerenciar esse hospital. Eu contratarei pessoas sem licitação, sem concurso público. Uma OSS, que é o caso da Fundação ABC, ela pode comprar um soro por R$1 milhão que ela não precisa prestar contas. Do que vale eu construir uma universidade com as dimensões desta universidade, se o meu professor é muito mal remunerado, se ele não tem plano de carreira horizontal? Você sabia que o senhor Lula, né, disse que essa universidade se tornará uma das mais importantes do mundo? Duvido pelo seguinte fato: você sabia que uma universidade, um professor universitário da Europa, iniciante, ganha 10 vezes mais do que um professor dessa universidade? E ao fim da carreira ele vai ganhar 20 vezes mais? Qual é a motivação de um professor que para ser professor tem que ser Tempo. Obrigada. Vamos dar prosseguimento ao debate. Eu penso da seguinte forma. Eu concordo que o Renan falou que o professor realmente é muito mal remunerado. Só que nós que somos candidatos temos que entender que o prefeito passa, o funcionário público fica. Então, eu tenho absoluta certeza de que o nosso prefeito, ele vai ser o nosso professor, ele vai ser devidamente valorizado sim. Valorizado e treinado, porque nós vamos construir uma escola para o professor. Porque com isso, com certeza, o professor treinado, ele vai dar uma boa aula, vai dar uma aula melhor. Vamos com certeza conversar com o governo do estado, inclusive em escolas municipais, para nós tentarmos dar um grande aumento no salário do professor, porque é irrisório que o professor hoje ganha, infelizmente. Eu acho que todos nós, todo bom médico, todo bom advogado, todo bom engenheiro, com certeza teve um bom professor.
E a proposta nossa, sim, é valorizar o funcionário público, incluindo também o principal, que eu acho que é o professor. Obrigado. Obrigada. Como foi dito, encerramos a abertura para perguntas para o próximo bloco. O próximo tema é saúde. O Bonomi pergunta o programa. Candidato, eu fui secretário de saúde aqui durante 8 meses, de fevereiro de 2011 a outubro de 2011. Durante 8 meses eu comecei a reforma de todas as unidades de saúde, iniciou-se a reforma, perdão da pergunta, e foi interrompido logo que eu deixei o governo, foi interrompido as reformas. Mas consegui fazer o início da construção de 3 UPAs, que recentemente agora, essa semana ainda foi inaugurado uma, e comecei a reforma do hospital, a construção do hospital do Vila Luzita. Inclusive trouxe o ministro da Saúde, que é do seu partido, para que nós pudéssemos lançar a pedra fundamental e entregar ambulâncias do SAMU. E esses recursos estavam parados na administração anterior já também. O que o senhor pretende fazer na sua administração? Bom, nós apresentamos no programa de governo, que está sendo inclusive distribuída para boa parte da cidade, e nós estamos fazendo questão de distribuir o programa de governo, porque vai ser um instrumento não eleitoral, é um instrumento de controle social. Os compromissos que nós estamos assumindo na campanha do programa de governo será objeto de cobrança permanente, que nós vamos propiciar que as pessoas possam acompanhar dia a dia da nossa administração com transparência e com a gestão pública de qualidade. É evidente que nós elencamos 13 prioridades na área da saúde, que eu gostaria de primeiramente concluir as 4 UPAs que Santo André tem direito pelos critérios do governo federal. Eu faço uma crítica de ter construído a UPA no centro. Eu acho que a UPA no centro de Santo André não foi adequado, porque ali já tem outros equipamentos que podem dar conta para esse pronto atendimento. Mas foi feito. Eu vou realizar nos seguintes bairros: no bairro do Capuava, na cidade de São Jorge, na região do Camilópolis e na região do Jardim Alvorada. Ou seja, nós vamos deixar que o atendimento esteja mais próximo do local de moradia do cidadão, que ele funcione 24 horas, 7 dias por semana, porque uma UPA, quando ela é aberta, ela nunca mais fecha. Então essa vai ser uma prioridade, além de construirmos um centro de urgência e emergência, um hospital de urgência e emergência, que há uma carência muito grande de leitos hospitalares na cidade de Santo André, bem como constituir um centro de diagnóstico ágil e capaz de atender de forma mais clara todos os exames com mais eficiência, cuidando inclusive de acabar com as filas que ninguém aguenta mais. Em Santo André, por onde se anda na cidade, e todos nós, os 5 candidatos pelo menos, estamos andando, e todos nós sabemos que a avaliação do atual prefeito na área da saúde é um desastre. É a principal crítica, por isso a sua rejeição enquanto candidato, por isso que eu tenho fé e certeza, independentemente dos 5 candidatos que se apresentam aqui, que vem para o debate, eu tenho certeza que há um consenso. Nós queremos mudança na atual direção da Prefeitura Municipal de Santo André. Esse é um grande consenso. Então, o que eu tenho certeza é que talvez um de nós que estamos aqui debatendo será o próximo prefeito. Esse aí não vai ser prefeito na cidade de Santo André, se Deus quiser. Vamos dar prosseguimento ao debate. Bonomi, 1 minuto. Eu tenho conhecimento de que nós temos aqui recursos para construir mais 4 UPAs na cidade. E é isso que nós pretendemos fazer, construir uma no Jardim Rina, uma no Bangu e fazer o Bangu virar um hospital. Mas eu acho, candidato, que sem dúvida nenhuma nós temos que se preocupar não só em construir, nós temos que se preocupar em contratar médicos, contratar enfermeiros, ou seja, profissionais da saúde. Nós temos que realmente se preocupar com a saúde do cidadão andreense. O senhor tem razão na sua fala. Hoje, a maior carência na cidade é a saúde. Um exame demora 8 meses para se fazer, uma cirurgia mais em 2 anos, e as pessoas aguardam esses 2 anos para fazer
essas cirurgias e faltando 15 ou 20 dias ainda elas são desmarcadas. Então eu acho que isso é uma falta de respeito e nós temos que realmente mudar e tratar o cidadão com mais carinho e com mais atenção. Obrigada. Eu gostaria de aproveitar esse último minuto, que é de priorizar na área da saúde a prevenção. Prevenção vinculando inclusive com a educação, do trabalho da nossa rede municipal, do trabalho de uma boa orientação alimentar, mas também de valorização dos profissionais, é fundamental, tenho convicção disso. O orçamento de Santo André, no último ano da gestão do prefeito João Vameleno, em 2008, Santo André, o seu orçamento era de 1 bilhão. O orçamento previsto para 2013 em Santo André é de 3 bilhões. Portanto, teve um aumento significativo, evidente que os gastos também aumentaram, mas com esse recurso nós podemos fazer bem mais, bem melhor e ter uma dignidade a todo cidadão que precisa de uma saúde decente para a sua família. Obrigada. Então terminamos o segundo bloco. Vamos dar um intervalo de 3 minutos. Daqui a 3 minutos a gente retoma o debate.